Boa noite a todos no Brasil. Iniciamos hoje mais um encontro do Clube de Leitura, o 16º encontro, hoje com o monge convidado, o monge Doshin. Bem, monge Doshin, a sala é sua. Primeiro eu vou iniciar com o Kaikyoge, depois fique à vontade. Muito obrigado. Kaikyoge Mujo Jinjin Mimyoho Gyaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jinjin Mimyoho Yaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos. Bom dia para o pessoal no Japão. Joken-san, Shoei-sensei. Gostaria de começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar com vocês nesse encontro e de estudar, né? Que nem sempre é uma oportunidade que a gente tem de estudar e aprender em grupo, né? Então, nunca é demais parabenizar a iniciativa de lá do Japão, né, com todos os afazeres que vocês têm aí, e ainda arrumar esse tempo de a gente conseguir via internet estudar junto, estimular que a gente aprenda e que a gente estude, que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente aqui do Brasil, né, poder estudar, aprender e debater o budismo, né, para não ficar só uma coisa assim muito de ouvir falar, né. A gente tem que estudar nas fontes. Eu gostaria também de, nesse preâmbulo, de dizer que recentemente, acho que foi no domingo, a Shoin Sensei mandou uma mensagem dizendo, olha, estou acabando o texto, a revisão do texto, né? Daqui a pouco eu já te mando. Então, veja que diante de todos os afazeres que vocês têm aí, ainda encontram um tempo, que era já tarde da noite aí no Japão, que ele ainda estava lá estudando e revisando o texto, e assim como o Joken, que tem lá suas atividades também, assim, encontra esse tempo de dividir com a gente isso. E todos aqui do Brasil também, que acabam tirando esse tempo para estudar. Então, eu acho que isso tem um valor realmente inestimável, né? Então, feito esse preâmbulo, coube a mim aqui ler o capítulo 28 sobre Bodai Daruma. Caso: 28º ancestral foi o venerável Bodai Daruma, Bodhidharma. Em uma ocasião, o 27º ancestral, venerável Ranyatara, Prajnatara, perguntou: entre todas as coisas, o que é sem sinais? O que é sem marcas? O mestre, Bodai Daruma, disse: o não surgimento é sem sinais, sem marcas. O ancestral, Ranyatara, disse: entre todas as coisas, qual é a maior? O mestre Bodai Daruma disse: a natureza Dharma é a maior. Circunstâncias: o mestre, Bodai Daruma, era da casta Kshatriya,
Originalmente se chamava Bodhitara. Ele era o terceiro filho do rei Koshi, Kansi, no sul da Índia. Esse rei venerava profundamente o Buda Dharma, excedendo seus pares. Uma vez, como doação, ele deu uma joia de valor inestimável para Prajnatara. O rei tinha 3 filhos. O primeiro chamava Getsu Jodharma, Kandravimalatara. O segundo, Kodukutara, Punyatara. E o terceiro, Bodhitara. O venerável Ranyatara, desejando testar a sabedoria dos príncipes, mostrou aos 3 príncipes a joia preciosa que ele havia recebido e disse: existe alguma coisa que rivaliza com esta joia preciosa ou não? O primeiro e o segundo príncipes, ambos disseram: esta joia é honrada entre os 7 tesouros e certamente não há nada que a exceda. Se a uma pessoa faltasse o seu poder do caminho, venerável, quem poderia recebê-la, além de você? O terceiro príncipe, Bodhitara, disse: este é um tesouro mundano, que ainda é insuficiente para ser considerado superior. Entre os tesouros, o tesouro do Dharma é superior. Esta é uma iluminação mundana, que ainda é insuficiente para ser considerada superior. Entre as iluminações, a iluminação da sabedoria é superior. Esta é uma clareza mundana, ainda insuficiente para ser considerada superior. Entre as clarezas, a clareza da mente é superior. O esplendor desta joia não consegue brilhar por si só. Deve tomar emprestada a iluminação da sabedoria para que sua iluminação seja discernida. Quando você o tiver discernido completamente, saberá o que é ser uma joia. Quando você conhecer esta joia, saberá qual é a sua preciosidade. Quando você esclarece sua preciosidade, então a sua preciosidade não é por si só preciosa. Quando você discerne essa joia, então a joia não é por si mesma uma joia. O fato de a joia não ser por si mesma uma joia é porque devemos tomar emprestada a joia da sabedoria se quisermos discernir a joia mundana. O fato de uma preciosidade não ser preciosa em si é porque devemos tomar emprestada a preciosidade da sabedoria se quisermos esclarecer o tesouro do Dharma. Porque o seu caminho, mestre, é o tesouro da sabedoria. Você agora percebe um tesouro mundano. Assim, quando você, mestre, tem o caminho, esse tesouro aparece. E quando os seres vivos têm o caminho, esse tesouro aparece. Quando os seres vivos têm o caminho, o tesouro da mente também é assim. O ancestral Ranyatara ouviu a eloquência de Bodhitara e soube que seria um sábio. Embora ele soubesse com certeza que ele, Bodhitara, mais tarde chamado de Bodhidharma, seria seu herdeiro do Dharma, porque o momento certo ainda não havia chegado. Ele permaneceu em silêncio e manteve as coisas obscuras. Em seguida, ele, Ranyatara, o questionou, Bodhidharma, dizendo: entre todas as coisas, o que é sem sinais? O mestre Bodhidharma disse: o não surgimento é sem sinais. O ancestral Ranyatara disse: entre todas as coisas, o que é mais elevado? O mestre disse: o eu de uma pessoa é o mais elevado. O ancestral disse: entre todas as coisas, o que é a maior? O mestre disse: a natureza Dharma é a maior. Ao questionar e responder dessa maneira, embora as mentes do mestre e do discípulo penetrassem uma na outra, ele, Ranyatara, esperou um tempo para que a capacidade de Bodhitara amadurecesse completamente. Finalmente, o pai de Bodhitara, o rei, faleceu. Enquanto todos na congregação gritavam alto, Bodhitara, sozinho, entrou em concentração em frente ao caixão, saindo dessa concentração depois de 7 dias. Então ele foi para a casa de Ranyatara e pediu para sair da vida familiar. Ranyatara, sabendo que havia chegado o momento certo, fez com que ele, Bodhitara, saísse da vida familiar e recebesse todos os preceitos. Depois disso, o mestre Bodhidharma passou 7 dias na sala de Ranyatara praticando zazen,
meditação sentada. Hanyatara deu-lhe extensas indicações sobre o maravilhoso princípio do Zazen. O mestre Bodhidharma ouviu e despertou sabedoria insuperável. Então, Prajnatara o instruiu dizendo: você já atingiu a compreensão total de todos os dharmas. A palavra dharma significa grandeza em compreensão. Você deveria se chamar Dharma. Como resultado, seu nome foi mudado para Bodhidharma, Bodhidharma. O mestre Bodhidharma, tendo saído da vida familiar e recebido a transmissão do Dharma, ajoelhou-se e fez uma pergunta dizendo: eu já realizei e atingi o Dharma. Para que país devo ir para realizar atividades de Buda? Naquela época, Hanyatara o instruiu dizendo: embora você tenha alcançado o Dharma, você deve permanecer no sul da Índia por um tempo. Você deve esperar até que se complete os 67 anos após minha morte. E então vá para Shintan, Sinastana, e faça contato com aqueles que são grandes vasos. O mestre Bodhidharma também perguntou: nessa terra, é provável que eu receba grandes seres como vasos do Dharma? Dado que se passaram 1000 anos a morte do Buda, é provável que surjam dificuldades? Hanyatara instruiu dizendo: nessa terra, aqueles que aspiram a Bodhi são numerosos demais para serem contados. Haverá poucas dificuldades que surgirão. Por um tempo você fará bem em se esconder. Quando você chegar lá, não more no sul. Lá, eles apenas se deleitam no mérito condicionado e não veem o princípio Buda. Então ele, Hanyatara, instruiu com um verso que dizia: o caminho que você segue, atravessando as águas, leva ao encontro com uma ovelha. Sozinho e agitado, você cruzará secretamente o grande rio. Os mais vergonhosos sob o sol são um par, um elefante e um cavalo. 2 belas árvores de canela florescerão por muito tempo. Em um bosque monástico zen, um homem será visto. Ele certamente alcançará os frutos do caminho. Ele, Hanyatara, também disse: embora Shintan seja vasta, não há outra estrada. Você deve confiar nos passos dos descendentes para alcançá-lo. O galo dourado libera seu bico um único grão de arroz em casca, fazendo oferendas aos monges Arhat nas 10 direções. Dessa forma, recebendo o Inca, selo de aprovação em detalhes, Bodhidharma esteve ao lado de Hanyatara, como seu assistente pessoal por 40 anos. Depois que Hanyatara entrou em Parinirvana, um colega praticante, Butsudaisen, que é o Buddhacena, que havia recebido o Inca de Hanyatara, realizou conversões lado a lado com o ancestral Bodhidharma. Além disso, Butsudaishota Buddhasanta dividiu seus próprios seguidores em 6 escolas. O mestre Bodhidharma instruiu todas as 6 escolas e seu nome foi respeitado nas 10 direções. Enfrentando o 60º aniversário da morte de Hanyatara, ele sabia que sua conexão kármica com Shintan tinha amadurecido. Ele foi até a casa do rei Iken e anunciou: você deve reverenciar os 3 tesouros para que os benefícios proliferem e floresçam. Minha conexão kármica com Shintan amadureceu. Quando o trabalho terminar, eu voltarei. O rei Iken, chorando e lamentando, disse: que pecados tem neste reino? Que bênçãos tem naquela terra? Em qualquer caso, uma vez que seu trabalho em Shintan estiver concluído, volte rapidamente. Não se esqueça do reino de seu pai e sua mãe. O rei pessoalmente se despediu dele, e eles seguiram diretamente para o porto, e este esperou que ele partisse. O mestre passou 3 anos flutuando pelas profundezas do mar, e depois chegou a Nanhai, região sul da China. Era o 21º dia do 9º mês, no ano do fogo menor do carneiro, 1º ano da era da Tong, na dinastia Liang. Também conhecido como 8º ano da era Putong, uma vez que a designação de era mudou no 3º mês daquele ano. Com base nessas circunstâncias, ele, Bodhidharma,
teve pela primeira vez um encontro face a face com o imperador Wu, da dinastia Liu, Liang, etc, etc. Não more no sul, refere-se a isso. Como resultado, ele, Bodhidharma, foi imediatamente para o reino de Ji Wei. Disse que ele flutuou em uma única cana de junco. Normalmente, as pessoas pensam que uma única cana se refere a um único talo de cana. De acordo com isso, o corpo do ancestral foi transportado na folha de um único galho de cana. Mas não é o caso. O chamado único junco era um pequeno barco usado como balsa. Não era um junco, mas seu formato lembrava um junco. As palavras leva ao encontro de uma ovelha referem-se ao imperador Wu de Liang. As palavras cruzar secretamente o grande rio referem-se ao rio Yangtze, na província de Yangzhou. Dessa forma, ele chegou rapidamente a Suzan Shorinji, mosteiro Shaolin no Monte Song. Ele residia no corredor leste de Shorinji. Ninguém conseguia avaliar sua medida, entendê-lo. Ele ficava sentado em meditação o dia todo. Por causa disso, eles o chamavam de Brahmana que olha as paredes. Em verdade, ele passou 9 anos sem explicar nada em voz alta e sem oferecer nenhuma instrução fácil. Depois de 9 anos, ele confiou sua pele, carne, ossos e medula a seus 4 seguidores: Dofuku, Daofu, Daiku, Daoyu, Soji, Zonshi e Eka, Huike, pois ele sabia que suas habilidades haviam amadurecido. Naquela época, havia 2 seguidores de outros caminhos chamados Bodairushi, Bodiruchi e Kotorishi, mestre de Vinayana Guangtong. Eles foram incapazes de suportar sua raiva ao ver como a virtude do mestre Bodhidharma no caminho era proclamada abaixo dos céus, e como todos se refugiaram nele e o reverenciaram. Não só atiraram pedras, arrancando-lhe os dentes da frente, como até o envenenaram 5 vezes. Na 6ª vez, ele colocou veneno em uma rocha e a rocha se partiu. Ele disse: minha oportunidade de conversão, as condições para os ensinamentos, se exauriu. Então ele pensou: recebi o selo de aprovação de meu falecido mestre e vi sinais meteorológicos no Shintan Sekiken, distrito imperial de Sinastana. Então, eu sabia com certeza que havia vasos do Dharma Mahayana lá. No entanto, começando com meu encontro face a face com o imperador Buddha Ryo, e continuando depois disso, as habilidades não foram desenvolvidas e eu não encontrei uma pessoa. Eu meramente sentei congelado, ganhei um único grande ser que era Shinko Shenguan e transmiti a ele a totalidade do caminho que eu havia alcançado. Tendo este assunto resolvido, minhas condições kármicas estão exauridas. Eu deveria fazer a passagem. Sentado ereto, ele morreu. Ele foi enterrado no pico da orelha do urso. Embora haja uma história que ele mais tarde encontrou Songyun, na cordilheira Sorei, Konglin, na verdade ele era enterrado no pico da orelha do urso. Este é o relato verdadeiro. Deixou. Agora, Bodhidharma era verdadeiramente, como profetizado pelo 27º ancestral Ranyatara, o ancestral fundador em Shintan. Bem no início, quando ele era um príncipe, na ocasião de investigar a joia preciosa, o venerável Ranyatara o questionou dizendo: entre todas as coisas, o que é 100 marcas? O mestre Bodhidharma disse: o não surgimento é 100 marcas. Agora, mesmo se alguém dissesse vazio e quiescente, na realidade isso não seria 100 marcas. Portanto, ele disse, o não surgimento é 100 marcas. Consequentemente, suponhamos que vocês entendam o ditado escalando o penhasco de 10.000 profundidades, que vocês captem o claro e óbvio a 100 gramas. E que vocês estão cientes de que esta coisa e aquela coisa não são distintas, mas simplesmente descansem suas posições de manifestação dos dharmas junto com o eu. Mesmo assim, isso não é não surgido.
e, portanto, não é sem marcas. Antes da divisão do céu e da terra, como os sábios ou as pessoas comuns poderiam ser distinguidos? Deste ponto de vista, não há um único Dharma que possa brotar. Não há um único grão de poeira com o qual se possa contaminar. Portanto, desde o início, não é que não haja as coisas. Naturalmente, há uma clareza luminosa, amplamente espaçosa, perfeitamente alerta e não obscura. Neste lugar, não há comparação de coisas, e porque não há nada mais que venha junto, é o maior dos grandes. Portanto, é dito que o grande recebeu o nome de inconcebível. Também é dito que o inconcebível recebe o nome de natureza Dharma. Mesmo uma joia de valor inestimável não pode ser comparada a ela. A iluminação óbvia da mente não pode retratá-lo. Portanto, ele, o Daidaruma, disse, este é um brilho mundano que ainda é insuficiente para ser considerado superior. O brilho da sabedoria é superior. Foi assim que ele passou a exercer a cognição discriminativa. Verdadeiramente, embora falasse com sabedoria inata, passou 7 dias em Zazen, ouvindo Prajnatara explicar a maravilhosa importância do Zazen, e assim despertou um conhecimento insuperável do caminho. Assim, vocês devem saber que temos neste venerável Bodhidharma uma exemplar verificação de como investigar meticulosamente e chegar totalmente a tal ponto de vista, de saber apropriadamente o que os Budas ancestrais verificaram, de esclarecer o que os Budas anteriores já haviam verificado e de se tornar necessariamente um descendente dos Budas ancestrais. Embora já tivesse esse tipo de sabedoria natural, ele despertou ainda mais um conhecimento insuperável do caminho. Depois disso, ele investigou exaustivamente a atenção que ainda devia ser guardada e incorporada no futuro, servindo como assistente pessoal de Hanyatara por 40 anos, enquanto examinava as coisas em grande especificidade. Passou 60 anos sem esquecer a previsão de Hanyatara, e passou 3 períodos de inverno e verão cruzando as ondas do vasto oceano. Finalmente, chegou a um reino desconhecido, adquiriu um grande recipiente do Dharma, enquanto permanecia sentado por 9 anos. E então, pela primeira vez, começou a propagar o verdadeiro Dharma do Tathagata, retribuindo as vastas bênçãos de seu falecido mestre. Seus sofrimentos foram piores do que quaisquer outros. Sua prática ascética era mais austera do que qualquer outra. No entanto, os estudantes de hoje, já enfraquecidos pelo tempo e com capacidades diminuídas, esperam apenas realizações fáceis. Receio que aqueles que afirmam ter alcançado o que ainda não alcançaram sejam desse tipo. O grupo referido no ditado, pessoas de arrogância autoritária. É bom que eles partam. Bons praticantes, se todos vocês investigarem a fundo o episódio mencionado em detalhes, conhecerem cada vez mais esse assunto sublime e perseguirem intimamente o caminho, esmagando sua mente e descartando seu corpo, então vocês serão misteriosamente inundados com o apoio dos Budas. E vocês penetrarão diretamente o que os Budas ancestrais realizaram. Não pense que um pouco de compreensão ou meia interpretação serão suficientes. Novamente, tem algumas palavras humildes. Vocês desejam ouvi-las? Verso. Não há nenhum lugar além disso, e nenhum delimitador de fronteiras. Como pode haver algo maior que um cabelo de outono? E aí uma explicação do cabelo de outono. Isso alude a uma linha do capítulo 2 do Zhuangzi, intitulada Discussão da Igualdade de Todas as Coisas. Não há nada no mundo maior do que a ponta de um cabelo de outono, e o Monte Tai é minúsculo. Relativamente falando, o Monte Tai é enorme, em comparação com a ponta de um cabelo felpudo, a base de fios adicionais que os animais criam no outono para se proteger do frio que vem. Quando comparado à Terra inteira, no entanto, o Monte Tai é minúsculo.
Então, qual é realmente o tamanho do Monte Tai? Em si mesmo, ele não tem tamanho, nem a ponta de um cabelo, que também diminui aos níveis de partículas subatômicas. O tamanho de todas as coisas é o mesmo desta maneira. Como poderia haver algo maior do que um cabelo de outono? É essa a leitura de hoje. Foi, Sensei? Muito obrigado pela sua leitura do Shin-san. O que você pode nos acrescentar da sua visão sobre esse capítulo do Denkoroku? Por favor, fique à vontade. Ok. Bom, por favor, me interrompam a cada besteira ou impropriedade que eu disser. Fiquem à vontade, né? Eu escrevi algumas coisas aqui, baseado no texto e de alguma pesquisa que eu fiz, né? Existe sobre Bodhidharma muitas lendas, né? Muitas lendas que que é difícil em algum momento diferenciar realmente o que foi uma realização de uma pessoa, de um monge, e o que ficou ali acrescentado realmente por talvez um período, um grupo de monges ou uma pessoa, né? O budismo na China já está lá, parece que há 2000 anos, né? Desde o século I, um pouco antes do século I, já se tinha budismo lá na China, e Bodhidharma deve ser ali do final do século V, né? Então, ele era o terceiro filho de um rei e de uma casta guerreira, né? E ele teve esse encontro, então, com Ranyatara, onde ele deu uma resposta surpreendente diante dos filhos, uma resposta com bases filosóficas no Dharma e não no valor das joias, né? Os dois primeiros, os irmãos dele, os dois primeiros filhos do rei, pareciam mais adular o Ranyatara, dizendo, não, é o senhor que merece, né? Com o senhor essa joia tá bem dada, tá bem guardada, né? E Ranyatara não foi, e Bodhidharma não foi por esse lado, né? Ele até ali foi bastante incisivo conversando com o mestre, né? Também tem aqui um relato falando de quando chegou na China ali, não foi exatamente muito bem recebido no sul, né? Porque existiam algumas dinastias diferentes no sul e no norte da China. E parece que a dinastia sulista, por assim dizer, eram de monges e grupos muito mais filosóficos, né? E as dinastias nortistas eram mais, assim, vamos dizer assim, mais voltadas para a meditação, até para a magia. Então, por isso, talvez, uma ideia do Bodhidharma como uma experiência direta de meditação, naquele momento, naquele contexto histórico daquela região, não tenha sido assim bem recebida, né? Pelo levantamento que eu fiz, existia nessa época, no sul, mais ou menos 2000 templos budistas na China, e no norte, mais ou menos 6.500 templos registrados, né? Me parece, né, com alguma discordância entre os autores, que ele pode ter chegado à China em 520, quando cruzou, então, o rio Yangtze, né? E aí ele teve o encontro com esse imperador e teve poucos discípulos, né? E tem esse histórico de uma prática, assim, bastante austera e intensa, principalmente focada na mente, focada em que tudo está na mente, né? E por isso enfatizando a prática do zazen como meio de contemplar, de conhecer, de se aprofundar, de investigar a mente. E aí que talvez tenha encontrado alguma resistência ali nos filósofos do Sul, né? De curiosidade,
e eu particularmente acredito que isso é muito mitológico, tem essa ideia de que Bodhidharma levou o budismo, ou o Zen, mais especificamente, para a China, que fundou também no Monte Shaolin, ali no Templo Shaolin, o Kung Fu, né? Eu fui estudar isso também, e me parece que o Kung Fu surgiu séculos depois, né? Os primeiros registros são de séculos depois, mais ou menos século XII, bem distante do século V de Bodhidharma, né? Talvez Bodhidharma tenha levado exercícios de yoga e talvez alguma técnica militar, porque ele era de uma casta militar, né? Mas necessariamente não o Kung Fu, né? Também pela prática do Bodhidharma e por uma origem na Índia, ele é dito que, como ele tinha sono, ele, para não dormir em meditação, ele arrancou suas pálpebras e jogou na terra. E aonde as suas pálpebras caíram, cresceu a Camellia sinensis, dando origem à planta do chá. É uma história assim muito bonita, né? Certamente acho que não é real, mas ela é muito bonita, né? Porque o chá, afinal de contas, o chá verde tem a propriedade de despertar, de deixar acordado, de dar clareza mental, né? Depois da sua morte, ele foi enterrado ali perto desse monte, Pico da Orelha do Urso, e foi enterrado com seus chinelos, né? E mais tarde ele foi visto em outra montanha, onde ele previu a morte, então, do imperador. E, nesta ocasião, ele foi visto carregando apenas uma sandália. Então, disseram, olha, nós vimos Bodhidharma e ele carregava apenas uma sandália. E existem então, estátuas onde ele carrega apenas uma sandália, né? Em referência a esse episódio, né? Isso seria depois da sua morte. E aí insistiram, então desenterraram, foram lá onde ele estava enterrado, e onde ele estava enterrado só tinha uma sandália, né? Então, essa é uma outra história que se conta de Bodhidharma, né? Bom, este é o lendário Bodhidharma que fez Zazen por 9 anos. Ele parece que não foi aceito no Templo Shaolin, então foi para uma caverna ali perto, e essa caverna, segundo as pessoas que moram naquela região, ainda existe, pode ser visitada, e a sua sombra então ficou gravada na caverna, porque ele meditou por 9 anos, né? Ininterruptamente. Tem a história depois do seu discípulo Taisueka, né? Que teria até cortado seu braço para se tornar discípulo e receber os ensinamentos de Bodhidharma. Bom, lendas à parte, nós podemos entrar, saindo do ponto de vista histórico, nós podemos entrar aqui, se não houver nenhum comentário sobre isso, no Teixô, né? Na parte do Teixô, que eu acho que aí sim tem aqui algumas dicas do que talvez todo esse texto queira ser dito, né? A primeira coisa aqui que logo começa é esse encontro do Bodhidharma, ainda que não era Bodhidharma, né? Não tinha esse nome, com o seu professor, ou seu futuro professor, né? E o professor testa, então, o que o Bodhidharma sabia de budismo, né? E pergunta entre todas as coisas, o que é sem marcas, né? Dizem também que a iluminação não deixa rastros, né? Não deixa marcas. Então, do que eles estão falando aqui, né? Que o Bodhidharma fala o não surgimento é sem marcas. E aí aqui o professor no Teixô fala, né? Se ele dissesse só vazio, quiescente, ainda assim seria com marcas, né? Não seria sem marcas. Então, possivelmente, ele está falando dos dharmas e da mente. E aí, eu acho que talvez a gente possa começar a tentar entender esse texto pela linha da mente e do dharma, né?
Então, os dharmas, pelo que eu pude estudar, são aprendidos pela mente. Tem muitos dharmas, né? Inicialmente, nas escolas assim, mais antigas, existiam 75 dharmas, né? Teoria dos 75 dharmas, sendo que 72 desses dharmas eram ditos dharmas condicionados, diretamente relacionados à causalidade, né? Em função da causalidade. De acordo com causas e situações, surgiam esses dharmas, que são aprendidos pela mente. Aí vinha os dharmas incondicionados. E esse aí parece que deu algum problema com algumas escolas devido a um questionamento, porque não se sustentava em relação a... não se sustentava em relação à impermanência do budismo, né? Um dos selos do budismo, né? Depois vêm os dharmas contaminados e os dharmas incontaminados, né? Outra maneira de entender os dharmas é baseada no conceito dos 5 agregados, das 12 entradas, das 18 esferas. Então, como é que se apreende esses conceitos de dharma, seja dos 75 dharmas, seja dos 5 agregados, das 18 esferas? São pelas 6 consciências, né? Então, visão, audição, olfato, o gustativo e a mente que aprende tudo isso. Então, eu posso ouvir o sutra, é o dharma do ouvir. Eu posso ver os ensinamentos, ver a Buda, é o dharma do ver, da visão. Eu posso acender um incenso, é o dharma do olfato, e assim por diante. E todos esses são ligados à mente. Quando a mente aprende algum desses dharmas, nesse instante, ela já cria uma marca, né? Porque não é uma experiência direta da realidade, né? Nós formamos uma visão ou formamos uma consciência da audição, e essa consciência ou essa formação tem marcas, não é não surgida. Antes de tudo isso ser aprendido, antes de eu ver e aprender a visão, antes de eu ouvir e apreender a audição, existe uma consciência que não tem ali nenhum tipo de conceito. E essa consciência é dita que é a própria natureza Dharma, é o próprio Buda, é o próprio princípio de tudo, que é quando ainda não tem essas marcas. Então, o que eu acredito, né, e se estiver errado, alguém já, por favor, levante a mão e me corrija, é que esses 100 marcas, né, do não surgimento, ele tem a ver com a interpretação da mente, que quando ainda ela não ocorreu, né? É a mente no seu estado ainda mais puro, né? Mais puro. Por isso que mais tarde Bodhidharma foi tão incisivo na prática meditativa, na prática do Zazen, que é por onde é o meio pelo qual, contemplando a mente e percebendo como se dá essas relações das diversas consciências, como você não cria uma falsa definição, uma falsa visão de mundo. E isto perpetua o samsara. Então, quando ele fala, quando você vê uma joia, a joia do ponto de vista material preciosa, se você enxerga esta joia como um fenômeno, ou seja, é uma joia única, né? Ela tem um corpo único. Mas do ponto de vista do Dharma, da consciência, ela é uma visão, ela tem um tato, ela talvez tenha um odor, ela tem uma temperatura, ela não é única, ela é múltipla. E isto são visões do Dharma, diferente de uma visão do fenômeno que aparece à nossa frente. E antes de ter um conceito de visão, de tato, de olfato desta joia, é que a natureza dármica não surgida, que é a natureza que nos liberta.
para aqueles que atingem o estado de Buda, ver essa natureza ainda sem marcas, sem conceitos, é o que libera do sofrimento, que libera do ciclo do samsara. Então, a nossa ignorância, o que é a ignorância, né? É a visão incorreta, é a visão com apegos, é a visão distorcida do mundo, do eu no mundo, dos fatos do mundo, do próprio Dharma. E quando eu tenho essa visão incorreta, eu crio um conceito existencial de permanência, que seria, então, uma função do que mais tarde chamaram de sétima consciência, né? É a visão de que eu tenho uma continuidade, um apego, né? Que é o que a gente chama de Atman, né? O Atman, nas escolas mais antigas, por definição, é algo que não tem começo, não foi criado e também não tem fim. Então, essa sétima consciência, ela pega tudo isso e quer transformar na oitava consciência um objeto permanente, quer tornar tudo permanente e indestrutível, seja uma alegria, seja uma tristeza, seja um objeto, seja a vida, seja a morte, né? Iluminar, no sentido de conhecimento, a oitava consciência, é fazer perceber, como no Sutra do Coração diz, o vazio dos 5 agregados, dos sentidos, da própria mente. É perceber que isto é um meio de nos interrelacionarmos com o mundo que nos separa do mundo. Então, para aqueles que conseguem chegar nesse estágio, a mente é liberada de todo o sofrimento, de todos os kleshas, né? da ignorância. Então, eu acredito que aqui, já como uma semente do que Bodhidharma vai fazer sobre o Zazen, né? Vai falar sobre o Zazen, sobre a prática meditativa, é isso que ele está dizendo. Você contemplar a sua mente em profundidade é perceber como a sua mente se apega e nos engana o tempo inteiro, né? E esse estado de sem marcas, que eu acredito que seja algo que possa nos liberar do sofrimento, e aí vai basear toda depois a escola Zen, baseada nessa prática do Zazen, né? O que tem de e lembrando os 5 agregados, né? A forma, sensação, percepção, impulsos volitivos e consciência, né? E tudo isso é impermanente, tudo isso é transitório, né? E vazio de Atman, né? O que eu acho também que mostra nesse texto Bodhidharma, lá naquele instante inicial, já parecia ter um entendimento do Dharma que nós passamos uma vida inteira praticando e não temos, né? Então, ele já chega para o mestre e já dá uma resposta bastante profunda sobre o seu conhecimento e sobre a prática. Mas, ainda assim, o mestre diz, olha, não está na hora, né? Você ainda não tem amadurecimento suficiente da prática. Como é uma escola que fica muito voltada para a mente, né? Para o que é mental, dá a impressão, fala assim, olha, você não precisa estudar, a sua mente já é Buda, está tudo aí, não tem que fazer muita coisa, né? E eu acho que isso acaba sendo uma interpretação muito superficial, muito pouco filosófica do que realmente é o conhecimento da própria mente, né? Então, essa biografia lendária, mitológica ou não de Bodhidharma, ela nos mostra que a prática ela é árdua e exige uma disciplina muito intensa. Então, ele fica 7 dias com o professor, fazendo zazen e ouvindo sobre o Dharma, né? Depois, ele fica não sei quantos anos servindo o professor, espera o professor falecer, aí ele vai para uma cidade. Veja o que seria
o Brasil foi descoberto em 1500 e as navegações já eram muito complicadas. Imagina o que é navegar no século V, né? Ou navegar, ou enfim, qualquer meio de transporte no século V. Então ele vai para a China, um país desconhecido, sem comunicação, sem nada. Que sufoco. Não é assim tão bem recebido pelos praticantes de lá com as suas novas ideias de prática. Fica um bom tempo, esses 9 anos que falam, quer dizer, ele fica praticando meditação sem ensinar nada. Não é que, eu já vim aqui, eu sou professor iluminado, eu vou ensinar. Não, não, ele fica sem ensinar absolutamente nada, né? Tem pouquíssimos alunos, né? Então, não é a quantidade de alunos que faz necessariamente um professor ser grande ou reconhecer que o professor realmente tem um grau de iluminação e de sabedoria. Enfatiza o conhecimento da própria mente, mas não só, eu vou aqui olhar a minha mente, né? É realmente conhecer todas as mentes, né? A mente da visão, da audição, dos 5 sentidos, enfim, perceber o vazio, a impermanência e a ausência de Atman, de todas as coisas que existem, perceber como a minha mente funciona, perceber e chegar nesse silêncio da mente que não pensa, antes do pensamento surgir. Do movimento, falam que a mente sem movimento. E como é possível? Parece que o movimento é uma função da mente. A mente é que percebe, com as percepções, o movimento. A mente pura não tem movimento. Eu fiquei tentando fazer uma comparação assim comigo mesmo. Deve ser uma comparação ruim, né? Mas é o que eu consegui. Se você pegar um computador e não colocar nenhum programa nele, apenas as suas funções, a memória, e ligar o computador, naquele momento não aparece nada na tela ainda, né? Você não tem aqui uma página de fundo que dá uma característica, uma cor para o seu computador, ele não tem ícones iniciais, pastas preferenciais, não aparece uma propaganda, não aparece uma conexão para a internet. Então, neste momento, a mente do computador ainda é pura, é não surgida, não tem marcas. A partir do momento que eu começo a colocar pastas, conceitos, programas, atividades, ela vai deixando marcas e vai tomando uma forma. E essas formas, muitas vezes, nós as tornamos como permanentes, gerando este conceito de Atman que nos remete a um ciclo, a um looping do samsara, né? Sendo assim, eu acho que a vida do Bodhidharma, colocada dessa maneira, ela nos mostra que para realizar o caminho, você precisa daquilo que chamaram dos 3 aprendizados e das 3 sabedorias. Os 3 aprendizados seriam os preceitos, ele recebeu os preceitos do seu mestre, a meditação, você meditar exaustivamente, não no sentido de fazer muito, mas que ela seja contínua ao longo da vida, se tornando uma prática incorporada ao seu jeito de ser, para que isso gere sabedoria, né? Que vem desse conhecimento discriminativo. E ao atingir essa sabedoria, as 3 sabedorias que vêm do que você ouve e você reflete, e daquilo que você realmente refletiu e aprendeu, você vai cultivar isso na sua vida. Aliás, cultivar, pela origem da palavra meditação, a palavra meditação, quando foi trazida do Oriente para o Ocidente, ela foi tomada emprestada de um conceito que já existia aqui, de uma prática religiosa cristã, do meditar e do latim, mas me parece que a palavra meditação original quer dizer alguma coisa como se familiarizar ou cultivar, né? Então, seria uma prática onde eu realizo uma familiarização com a minha mente, com o que surge e com o que não surge da minha mente, e como ela se comporta. E também cultivo
formas de ver o mundo, né? E isso, então, geraria, assim, a sabedoria, né? Geraria a sabedoria. Tanto que quando se fala em nirvana, né? O nirvana parece que seria sem ventos, né? Por isso que fala que a mente, no seu estágio inicial, não tem movimento. É o agir sem agir. Porque movimento é uma função da mente. Então, quando a minha mente ainda vê movimento, quando a minha mente ainda vê Buda, quando a minha mente ainda vê sutra, quando a minha mente ainda vê incenso, quando a minha mente ainda vê desta forma discriminatória, ainda não é essa mente maior. O que não quer dizer, em hipótese nenhuma, que essas práticas sejam desnecessárias ou que não sejam válidas. E aí eu acho que é uma coisa importante, que quando veio aqui pro Ocidente, o budismo, houve uma interpretação muito rasa do que seriam esses ensinamentos de focar na mente. Né? Não, minha mente já é Buda, né? Mas essa visão ainda não é a visão do que é Buda, né? Aí eu fui ler uns textos que são atribuídos como ensinamentos de Bodhidharma, que são questionáveis, né, se são ou não realmente de Bodhidharma, mas eles trazem pontos interessantes, como, olha, se você fica praticando reverência diante de Buda, se você fica recitando sutras, mantras ou invocações de Budas, Bodhisattvas, necessariamente isso não significa nada. Porque se você não tiver a mente que consegue chegar naquele sem marcas do não surgimento, possivelmente essa prática ela é muito contaminada ainda, né? Então, não é isso que faz você atingir o caminho da liberação, da iluminação, né? Não é isso que faz você sair do samsara. E aí, numa interpretação muito superficial, você pode dizer, então não vou fazer nada disso, porque não é isso que faz, então não faço nada. Mas é mais complexo do que isso, no sentido que também existe a purificação, existe o jeito de eu tornar o Dharma da visão, da audição, do olfato, do tato, mais sutil, até eu criar condições, causas e condições para que eu possa chegar nesse estágio, né? Então, eu acredito que não tem assim uma prática que não seja envolvida com uma disciplina, né? Realmente, eu acho que talvez só recitar sutras ou fazer reverências não te traga iluminação, só por isso. Por isso é necessário refletir, pensar, repensar, discernir, meditar para ver como funciona a mente e chegar no ponto do não pensamento, lá naquela memória inicial que nós colocamos no computador, né? Antes de eu colocar todos os ícones, né? Antes de eu pegar os meus conhecimentos, a minha folha inicial, minha página inicial, né? Que é a minha personalidade. E isso vem com uma prática, acredito que meditativa, né? Que é o que nos rompe desse ciclo, desse looping do samsara, né? Que nada mais do que seria, pelo que eu li, se libertar desse conhecimento falso do eu e do mundo, do eu separado do mundo, né? Mas isso não é um conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico é aquilo que foi dito no Teixô. Se eu disser vazio, ainda tem marcas, né? Mas dentro dessas marcas, como eu pude aprender vendo o vídeo da última aula, né, ainda está no conhecimento supramundano. Não quer dizer que é ruim, né? Quer dizer que é o topo do meu conhecimento, está lá em cima. Mas ele ainda não é isso, né? Não é a liberação. Então, no final do Teixô, ele fala que, olha, não é porque você tem um pouco de conhecimento, que você entendeu alguma coisa, que é suficiente. Não é, né? Ao ouvir a história de Bodhidharma, significa assim, olha, não é fácil você atingir o caminho, né? Embora diga que tudo está na sua mente, que Buda está na sua mente, e parece, então se já está comigo, parece que é muito simples, né? Eu não tenho que fazer nada para isso. Não, tem que seguir todo este caminho para ver por si mesmo, né?
Então, se nós pegarmos, por exemplo, os monges dentro da instituição, e nós temos aqui o Shoi Sensei e o Joken-san, vamos perguntar para eles se é fácil estar lá, né? Se essa prática que eles estão lá é muito tranquila, né? Se estão dormindo bem, bastante, comendo bem, estão tendo bastante folga, né? Afinal de contas, já são Budas, né? Se não tem que estudar, se não tem que, né? Não tem que ter disciplina, se pode se mexer bastante no zazen, né? Se pode falar no banheiro. Não é assim, né? Não é assim. A gente pode questionar se o método é válido, né? Ah, mas tem um outro método aqui. Ah, tudo bem, isso é um outro questionamento. Mas se não for um método onde tem esforço constante, disciplina, se não for um método dentro do budismo onde não tem os preceitos, a meditação, a sabedoria, se for um método que não tem o ouvir, o refletir e o cultivar, possivelmente não será um método assim muito válido dentro do que a gente entende como budismo, né? Eu vi na outra aula um tema que é muito interessante, se não me engano foi a Raquel que perguntou, né? Surgiu o tema das instituições, né? E eu entendi o ponto de vista da Raquel e depois do Shoin Sensei e do Joken-san, né? Eu acredito que, pegando esse gancho, né? Sem as instituições, a gente não teria todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Seria muito difícil preservar esse conhecimento, né? Claro que quando a instituição ela vai formando o seu corpo, as suas regras, a sua forma de ensinar, ela também, dentro disso que nós conversamos agora, ela tem ali os seus dharmas contaminados, né? E supramundanos, porque são feitos por pessoas. Talvez a forma desse texto mais correta de dizer, de ensinar, seria ou seja, a melhor forma de ensinar tudo isso é onde as palavras não chegam, né? Mas como que a gente chega onde as palavras não chegam, né? Com as palavras, né? Com as instituições, com as aulas, com os pontos de vista, com os conflitos filosóficos. E aí você tem que sentar em meditação para que tudo isso que você falou seja avaliado pela mente original, pela natureza dármica, pela natureza Buda, né? Que já está em nós, mas precisa ser acessada, precisa ser aprendida, precisa ter um GPS para aprender a chegar lá, né? Então, possivelmente, assim, quando a gente vai fazer uma determinada cerimônia na nossa escola do Zen, tem uma hora que você fala lá que nem a água de todo o mar seria suficiente para lavar os ouvidos de quem está escutando o que nós vamos falar, né? Porque talvez seja isso, as palavras, elas são muito contaminadas, né? Então, a gente fica dando exemplo de computador, o Bodhidharma se revirou lá quando eu falei isso, né? Puxa vida, né? Que computador? Não tem, né? A gente fica tentando achar um meio de chegar próximo desta mente original. Mas como esta mente original não tem as palavras, a gente usa esses dharmas contaminados. O dharma da fala, da comparação, todos são contaminados, né? Todos são. Mas ainda assim são dharmas, né? Ainda assim são dharmas. Se a gente só parar nos dharmas contaminados, nós vamos ficar iludidos, ainda continuamos no samsara, né? A gente sabe os textos de cor, os sutras de cor, faz cerimônias, faz reverência, mas ainda assim a gente não se libertou dessa roda do samsara, né? De ver a vida e ficar preso aos conceitos errôneos. Então, a importância de Bodhidharma é colocar a mente como um foco diante deste mundo imenso de conhecimento filosófico e de textos, né? E você começa a estudar isso, você começa a ficar louco, né? Você pega eu comecei a ler sobre a escola Sarvastivada, depois a Yogacara, e aí você começa a ler todos os conceitos. É um mundo de conhecimento
que se você só se enveredar por ele, vai ter só um conhecimento teórico de palavras de dharmas contaminados. Então, a importância que eu vejo de Bodhidharma é quando ele coloca o estudar a própria mente. Então, ele confronta o estudo filosófico como única forma de atingir a iluminação. Ele fala, não, não é bem isso. Todo esse aparato filosófico de sutras e de conhecimento, de teorias, 6 consciências, 8 consciências, 5 agregados, 18 esferas, 12 entradas, todo esse aparato é importante, mas ele fala, olha, não adianta nada você entender intelectualmente, porque isso está ainda no nível um pouco mais, pode ser supramundano, mas ainda está no nível baixo, e ainda te mantém no samsara. O importante é você sair do samsara. Então, quando você olha esta joia, a maior joia que tem é a da sabedoria, que te libera de todo o conhecimento. E ao ver a joia sob o ponto de vista dármico, ou seja, múltiplo, pegando todas as consciências, visual, auditiva, do tato, enfim, você percebe que a joia, ela não tem uma natureza única. Então, ela ainda é muito mundana, mas o nosso conhecimento é comparado com essa joia, né? E Bodhidharma fala, não, olha, com a prática do Zazen, com disciplina, você vai pegar todos esses conhecimentos supramundanos, essa joia, e vai transcendê-la, né? Vai antes dos seus conceitos, antes de perceber o seu brilho, antes de perceber a sua textura, o seu cheiro, o seu gosto, antes disso, antes de eu criar uma forma desta joia. E isso que libera. Então, vamos dizer assim, a prática tem como um objetivo, o certo seria dizer que não tem objetivo, né? Não tem expectativa, mas se pratica para a liberação, para perceber essa mente original. Então, o que eu acho que ele quer dizer, focando no ensinamento de contemplar a própria mente como única forma de liberação do samsara, não é uma negação do conhecimento nem da prática de disciplina e árdua. É simplesmente para que a gente não esqueça, não se envaideça com um monte de conhecimento e esse monte de conhecimento não seja mais uma fonte de apego. Uma fonte de apego supramundana, mas apego. E esse apego pode nos enganar, falar, puxa, aqui eu já entendi isso, entendi aquilo, então tudo é vazio, nada tem uma forma, eu já entendi tudo e agora eu acho que eu já sou iluminado. E aí ele fala que o Buda, um Buda, né, não corre atrás de fama, não corre atrás vamos ter um monte de alunos, não corre atrás de dinheiro, não corre atrás desse tipo de vaidade, né? E eu acho que é fácil a gente se enveredar por esse caminho, porque quando é um caminho voltado para a espiritualidade, e no nosso caso voltado para o budismo, ele vem maquiado de uma forma, mas isso aqui é o caminho, isso aqui é uma prática. E o que eu acho que Bodhidharma enfatiza é não pare aí, né? Parar aí é só mais um apego, é só mais alguma coisa nesse ciclo de samsara, de renascimento, né? Então, foi essa a visão assim que eu tive diante dessas anotações, né? O iluminar seria, então, transmutar a mente para que essas consciências que nós temos não nos engane o tempo todo, né? Saber que tudo isso que existe depende da interpretação da minha mente, né? Ela vai continuar existindo ali, mas tem algo antes disso, ou além disso, que nós precisamos, com uma prática austera, com uma prática intensa, disciplinada, atingir, né? Então, nós chegaremos nessa mente do agir sem agir, né? Que é a mente dos Budas, né? Porque nós vamos ver a mente sem a vacuidade, né? Além da vacuidade, a mente vazia, né? Eu acho que, assim, foi mais ou menos isso que eu entendi dessa lição, né? Foi mais ou menos por aí que
que eu quis estudar e eu fico aqui à disposição para ouvir vocês, Shoin Sensei, e se alguém quiser comentar de uma outra forma, mesmo que seja oposta, por favor, fique à vontade. Se tiver alguém acordado. Temos uma pergunta no chat. Boa noite a todos. Doshin-san, com licença. Sobre a questão da prática e estudo que você comenta, me lembrou a citação, entre aspas, é preciso de muito esforço e prática para realizar o não esforço, fecha aspas. Ela se adequa a esse contexto ou compreende errado? Isso seria contrário à ideia de realização não gradual? Muito obrigado, comentou o Lucas Gomes. Boa noite, Lucas. Obrigado por sua pergunta e colocação. Eu entendi exatamente dessa forma. Até acho que você disse mais bonito, né? O esforço para chegar no não esforço é exatamente esse o caminho, né? Não existe o não esforço, né? Fala, pratique o não esforço. E aí você fala, então já entendi, ótimo, ficamos aqui sentados, né? Sem fazer nada e nos tornamos um Buda, né? Não, é o esforço gradual, contínuo, disciplinado, baseado na reflexão, na meditação, na experimentação, no teste. E esse esforço, ao longo do tempo, faz com que os nossos atos, gestos e compreensão se tornem tão naturais que parece que não tem esforço nenhum. Quando a gente começa a aprender alguma arte ou alguma lição nova, sempre tem um esforço, né? Para quem dirige, você vai aprender a primeira vez a dirigir, você tem que olhar em 3 espelhos, mais olhar para frente, mexer num câmbio com 5 marchas mais a ré, tem 3 pedais que você precisa coordenar tudo isso com o movimento dos pés, é algo que, pela descrição, parece muito impossível, né? Mas, com a prática, a pessoa dirige depois, ela pode cantar, ela pode olhar para um outro lado, ela faz aquilo de forma muito simples, né? Eu tive a oportunidade, uma vez, de começar a praticar Aikido, e eu não pude levar muito adiante, porque eu tive um problema nas costas, e na última segunda-feira do mês, havia um treino com os faixa preta, né? E vinha um professor mais graduado, dar uma aula só para os faixas pretas. E você, se quisesse, poderia assistir, né? E naquele dia eu aprendi determinado movimento, nós treinamos determinado movimento da prática, e por uma coincidência incrível, o primeiro movimento que o professor deu para os faixas preta era o mesmo movimento que eu havia treinado. Só que quando eu vi os faixa preta fazendo o movimento, eu falei, não, mas isso é outro movimento, não é o mesmo, né? Tal a fluidez que o movimento tinha e como ele parecia fácil e natural, né? Aí eu fui falar com o meu professor que estava nesse meio, praticando, eu falei, nossa, professor, mas o senhor fez e parecia tão fácil, né? Assim, e não me parece um exercício difícil mesmo, né? Mas parecia tão fácil, né? E aí ele falou assim, então, quando você vê alguém fazendo uma determinada prática de forma que parece fácil, é porque essa pessoa já praticou muito. Então, é quando o seu corpo cria uma memória e aprende. É quando a sua mente não faz esforço para atingir aquele estado, ou aquela arte, ou aquela posição, porque ela já aprendeu. No começo é necessário um esforço para fazer aquilo, um esforço para sentar em zazen, né? Você senta, dói, se mexe, não acha uma postura. Com o passar do tempo, o corpo cria uma memória, né? Então, você já sabe a posição certinha ali que o seu corpo pode assumir, a sua mente já sabe o que é o estado que ela vai acontecer, então ela cria uma facilidade maior. Então, é muito bem colocado isso pelo Lucas, né? O não esforço advém de muito esforço. Para chegar nisso, tem que ter muito esforço.
né? Senão fica até uma irresponsabilidade a gente achar, eu aprendi budismo, agora eu vou ensinar, eu vou ser alguma coisa. É preciso muito tempo, é preciso maturidade, é preciso idade, é preciso ver muita coisa, ouvir muita coisa, refletir sobre muita coisa, confrontar os nossos pensamentos, né? Questionar a nossa própria mente. E esses são os 9 anos de Bodhidharma, né? Sabe, os nossos, quem foi para o Japão treinar ou em outro lugar, né? Quando fala assim, a Bodhidharma foi para a China, né? Num barquinho lá, coitadinho, num barquinho. Então, quer dizer o seguinte, olha, não é fácil, não foi fácil. E eu acompanhei aqui os nossos amigos e monges brasileiros que foram para o Japão. Não é, parece que é uma coisa tranquila, né? Eu vou para o Japão treinar, né? Não é fácil, entendeu? Não é porque é Japão, é porque você tem que deixar muita coisa realmente para trás. Falei, eu vou fazer isso. O seu barquinho de junco é estreitinho, ninguém vai de primeira classe, entendeu? Mesmo que você não vá para o Japão, né? Eu vou aqui para o templo treinar, né? Você tem que enfrentar trânsito, você tem que enfrentar, tem que deixar a sua casa, você tem que fazer outras coisas. Vocês estão aqui, nós estamos aqui hoje, são 15 para as 9 do meio da semana, entendeu? Possivelmente todos têm que trabalhar amanhã ou acordar cedo. É um barquinho estreito, entendeu? Você tem que fazer algum esforço para aprender aquilo. Aí você fala, não entendi nada, nem gostei. Se você parar ali, o barco afunda, né? Quer dizer, você tem que insistir, é mais longe do que isso, né? Essa aula aqui não tá bom, vamos assistir a próxima, né? Quem sabe na próxima eu aprendo alguma coisa, eu tiro alguma lição de maior sabedoria. Vou fazer meditação. Foi horrível, né? Foi horrível, não aprendi nada da minha mente, não vi mente inicial nenhuma, eu só vi agitação da minha mente. Não tem problema, né? Vamos tentar o barco é estreito, né? Quer dizer, o caminho é muito difícil. Aí você chega lá, fala assim, ele já sabia. O que eu acho que esse texto que a gente estudou quer dizer é assim, olha, ele já tinha um conhecimento muito grande da prática, pelo que o texto diz, né? Mas, o professor falou, você ainda não está preparado, depois deixou mais 7 dias treinando, depois ficou mais 40 anos acompanhando o professor, entendeu? Quanto que ele não aprendeu aí, né? Aí foi com o tal do barquinho para a China. Chega lá, fica mais 9 anos em meditação. Quer dizer, é para dizer o seguinte, olha, não é assim, vai lá e faz 1 ano, 2 anos, 5 anos e você já é o professor, né? Você já é o mestre dos mestres. Não é isso, né? Possivelmente não é isso. E se for, será para grande, assim, um pequeno número de pessoas extraordinárias no mundo sob o ponto de vista dármico, né? Eu acho que bem colocado. Shin-san, você pode falar um pouquinho? Ryosan-san, desculpa, pode falar, por favor. Eu gostaria de comentar um pouquinho essa questão, né, que nós já somos o que nós queremos nos tornar, mas a gente pode estar muito enganado sobre aquilo que nós somos, né? Sim. Eu acho que o fulcro dessa questão, né, desse texto, né, de Mestre Keizan, está aí, né? A pessoa, ela é uma principiante, normalmente o principiante ele está naquela coisa ele quer viver o absoluto, mas quando ele tem que viver o absoluto estando no relativo, ele se perde e volta lá para trás, né? Ele é aquela montanha de prata, né? Você dá 2 passos para cima e escorrega 5 passos para baixo. Ele está sempre indo lá para trás, né? Está derrapando, né? Na montanha lisa lá, na montanha de prata, né? E essa identificação, né? De que falta alguma coisa. Aonde que ele está apontando que esse falta alguma coisa, né? Quando ele diz assim, né? Que esse não surgimento é sem marcas. Por quê? Ele está achando que é só lá no absoluto, antes de se manifestar, antes dele ter uma manifestação, que ele não tem marcas. Quando você leu o texto, eu me lembrei de um diálogo que ele é muito interessante, porque um discípulo ele faz uma pergunta para o mestre
E a resposta do mestre é a mesma pergunta que o discípulo fez. Eu tentei procurar aqui a historinha, eu não encontrei. Alguém deve lembrar aí melhor para a gente, né? Mas a historinha é, o discípulo ele chega para o mestre e ele fala assim, como pode Prájna se transformar em montanhas, vales, seixos, né? É o caso E número 100. É isso. E o mestre responde, como pode Prájna se transformar nisso? Não pode se transformar. Ele acabou. Ele é. É por isso que o pelo, né, o subpelo fininho lá do cachorro, como pode haver algo mais grosso do que esse subpelo que é tão fininho? Porque quando a gente olha nas coisas, a gente vê valores, né? Maior, mais alto, mais baixo, melhor, pior. E você está indo lá para trás, está derrapando, né? Porque não está no maior que você tem mais absoluto ou mais Prájna no maior do que naquilo que é menor, né? E para a ciência também é a mesma coisa, né? Aquela questão, né, do universo numa casca de nós. Se você analisar uma casca de nós, você vai ter que depreender de lá tudo o que aconteceu desde o Big Bang para que haja a casca de nós. Está tudo lá, né? Essa visão holográfica, né, do universo, ou da rede de Indra, né? A visão holográfica é mais ou menos assim, né? Quando você tem uma foto, por incrível que pareça, tem um negativo aqui de foto, né? Mas quando você pega o filme de um holograma e você projeta o holograma, você tem a projeção da imagem holográfica. Mas se você cortar um pedaço daquele filme holográfico, um pedacinho dele, e projetar a luz nele, a mesma forma holográfica tridimensional vai se remontar, mesmo que seja um pedacinho pequeno do filme. Então, é o verso de encerramento, né, que é fantástico, né? Como pode haver algo maior que um fio de cabelo de outono? Não tem maior ou menor. Ele poderia estar comparando como pode existir algo maior do que a estrela de Andrômeda. Não tem maior ou menor. Não é porque a estrela de Andrômeda ou o Sol, né? O sagrado, o tal, está tanto em um quanto em outro, absolutamente, né? Como tem aquela poesia do Rumi que eu gosto tanto, que ele diz assim, né? Nós não somos, né, uma gota do oceano. Nós somos todo o oceano em uma gota. Então, é todo o oceano num fio, num subpelo lá, né? Aquele fiozinho de cabelo de outono. E lá está a falha, né? Do jovem, né? Não amadurecido ainda, né? Onde que está, né? A não forma. Não, está quando ainda não se manifestou. Não, está aqui, ó. Essa é a não forma, né? Está aqui também, né? Está tanto lá quanto aqui. Não diminui nem cresce, né? É isso, obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Eu até achei que a pergunta dele foi uma pegadinha, né? Porque ele fala assim, entre todas as coisas, né? Ou seja, ele está fazendo isso que você falou, né? Assim, eu vou comparar para ver qual que é a compreensão do aluno, né? Porque se é entre todas as coisas, é o antes das coisas serem as coisas, né? Então, eu acho que aqui a pergunta já é uma pegadinha, né? A pergunta, o mestre era esperto, né? Raquel, por favor. A minha pergunta era, a Reusa só respondeu, era sobre a questão do cabelo mesmo. Aquele finalzinho lá, era exatamente essa discussão aí do final. É da comparação, né? A gente gosta de comparar, né? E esse é o apego da mente, né? Por isso que aqui ele não se limitou, e o mestre no Teixeira explicou, né? Não basta só dizer que é vazio, né? É mais além disso, né? É antes disso, né? É vazio, é verdade, né? Tanto o fio de cabelo quanto o Monte Tai.
que é vazio? Quer dizer que não tem uma natureza única, é uma junção de coisas. Se você pegar um objeto, né? Então, sob o ponto de vista do fenômeno, isto é um mouse, né? E ele tem uma forma, um tamanho, um peso, eu consigo aferir várias coisas, que nós podemos dizer, isto é um mouse, isto é um fenômeno, usando palavras diferentes, isso é um fenômeno. Mas, se olharmos do ponto de vista dármico, existe a visão do mouse, o tato do mouse, o gosto do mouse, o cheiro do mouse, todos são consciências diferentes que em determinado ponto da nossa mente elas se fundem e dão uma noção do que é o fenômeno mouse. E aonde surge o sofrimento é quando eu comparo que o seu mouse é melhor do que o meu, ou que este mouse terá um fim, ou que este mouse ele vai quebrar, ou que este mouse, ou que eu vou ficar longe deste mouse. Ou seja, é a tal da consciência do Atman que cria alguma coisa e tende a falar para nossa mente na sua oitava instância de que isso tem que ser fixo, de que isso tem que ter uma vida contínua. E aí eu encontro vários outros pensamentos na minha mente para me proteger de eu me separar deste mouse que eu gosto ou de querer ter o seu mouse que eu acho mais bonito porque eu estou comparando. E a liberação, isso gera o sofrimento, o apego gera o sofrimento. E este sofrimento é liberado quando nós conseguimos transmutar ou liberar ou libertar a oitava consciência, né? Quer dizer, é ver o vazio de todas as coisas antes mesmo das coisas surgirem, né? Antes do petróleo que formou o plástico desse mouse ser o petróleo, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Mas como diria Bodhidharma, um ensinamento incrível, ele não é isso? Ficou mudo o seu microfone, Doshin-san. Eu sei. Palavras de Bodhidharma. Joken-san, Yes. o que você anotou aí, Joken-san? Tomei muitas notas do Shin-san. Ai. Mais didático que isso, impossível. O Não Shin-san isso é incrível mesmo, né? Puxa. é bom ter amigos, né? Uma coisa que me veio muito em mente hoje é a questão de que se nós já somos Buda, então por que praticar, né? O porquê se esforçar para não se esforçar, né? E é justamente foi justamente o grande questionamento de Dogen, né? Sim. Quando ele estava lá, mocinho, lá praticando, lá estudando, né? Dizem que ele leu uns sutras enormes lá, não sei quantos bilhões de capítulos lá, ele leu tudo, compreendeu, chegou lá para o mestre lá do mosteiro onde ele estava ainda, que, né, antes dele ir para a China, falou, olha, é isso, entendi isso, mas enquanto é isso aqui, o que que faz, né? Aí o cara fala, não, você é muito inteligente, tá, mas ninguém vai poder responder essa pergunta aí, ninguém, né, sabe disso aqui. Que o grande questionamento dele era, todos nós já temos a natureza Buda, então por que praticar, né? E aí ele vai lá, sobe no barquinho, atravessa o mar do Japão, vai para a China, vai para um monte de lugar, procura um monte de gente, até que ele chega num mosteiro lá, o Tendozan, né, do Nyojo Zenji. O Nyojo Zenji, ele era bastante rígido, né, dizem os relatos aí que era
11 horas de meditação todo santo dia, dormia muito pouco, né, comia muito pouco, ele era bastante rígido. E ele teve a compreensão dele, né? E que justamente pelo fato de nós já sermos Buda, de nós já termos a natureza, nós já somos a natureza Buda, justamente por esse fato, a gente pode praticar, né? E o praticar é justamente o que Doshin-san explicou hoje, né? Olhar de fato para como olhar de fato para as nossas percepções, o que elas percebem da realidade, não o que nós pensamos sobre, não o que nós julgamos sobre, né? A gente acaba se condicionando muito a se relacionar só com os nossos próprios pensamentos, né? E não com a realidade de maneira direta. Então, quando a gente escuta um som, quando a gente come alguma coisa, a gente acaba se relacionando só com, nossa, que comida gostosa, que comida ruim, tá, tem muito sal, tem pouco sal. E a gente se relaciona só com isso, e não com o gosto de maneira direta. A gente acaba, né, esquecendo, não percebendo que a comida, o gosto da comida, da maneira como ele toca as nossas vias de entrada de maneira direta. Não tem nada além daquilo naquele instante, né? Só que não é com isso que a gente se relaciona, né? É engraçado. A gente fica, mas o feijão tem muito caldo, o feijão tem pouco caldo, né? A gente fica em cima a gente fica se relacionando, a gente fica apalpando os nossos próprios pensamentos, né? E esquece que os fenômenos são múltiplos, né? Da forma como Doshin-san explicou, né? É tão interessante isso que você disse, quando eu estava estudando, no sexto ano da faculdade, um professor disse assim: vocês estão no sexto ano e vão se formar no final do ano. Como na área de vocês a ciência é muito dinâmica, metade ou mais do que vocês estudaram nesses 6 anos já não vale mais, já se modificou. Aí todo mundo, nossa, né? Ele tem um trabalho que fala sobre isso. O problema é que você não sabe qual metade. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando de algo que parece óbvio, né? Como escovar os dentes, né? Quer dizer, se nós vamos morrer mesmo, né? Ou se eu vou comer e entre aspas, sujar minha boca, né? Por que eu vou escovar meus dentes, né? Porque entre eu comer 2 vezes, o escovar o dente vai me dar mais harmonia, né? E escovar os dentes, escovar a língua, faz com que eu sinta de forma mais plena os sabores. De forma, se eu tiver os dentes conservados, eu posso mastigar com mais plenitude o alimento, né? Então, se a minha boca vai sujar, por que eu escovo os dentes? Para ter mais plenitude em todos os dharmas, né? Em todos os dharmas por onde o meu corpo se relaciona com este mundo que eu chamo de externo, né? Então, como a gente faz isso desde o nascimento, a gente acaba obscurecendo a natureza Buda, né? Quer dizer, ela está lá, mas a gente não a exercita, porque a gente precisa se correlacionar com o mundo da seguinte maneira. Raquel-san, olhe para a sua direita. Se eu não disser dessa forma, a gente não consegue se comunicar. Então, ela precisa saber, e eu também, por convenção, o que é direita e o que é esquerda. Mas direita e esquerda não existe. Eu preciso dizer, pegue aquele mais alto. Não. Escolha o mais baixo. E assim eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Mas isso é só uma forma. E só que a gente a usa o tempo inteiro. E acaba esquecendo a não forma, né? Porque não é a forma de se comunicar. Porque quando eu começo a falar,
como eu fiz a brincadeira aqui do ficar mudo, eu já entro no mundo dessa forma, né? Então, quando eu quero dar uma lição muito profunda, eu falo, o vazio, eu já entrei no mundo da forma e já contaminei o Dharma, né? Por isso eu brinquei que a melhor forma você jura que tem duas bolinhas. Se vocês puderem fazer depois, você tem certeza que tem. Você olha e fala, só vejo uma, mas tem duas, né? Quer dizer, o Dharma da visão entra em conflito com o Dharma do tato, né? Do toque, né? E você jura que aquilo é uma realidade, porque eu estou experimentando aquilo, né? Aquilo ali é realmente uma experiência direta do que eu estou entendendo como realidade. E isto significa o seguinte, que se eu pegar essa experiência muito simples e transcender para tudo que acontece na minha visão, na minha audição, no meu olfato, no meu tato, dá para entender o quanto a mente nos engana. Não é que ela nos engana porque ela é sacana, ela só nos engana porque ela é limitada. Quer dizer, eu recebo a informação do Dharma tocando, e aí meu cérebro fala, não, tem duas. E aí eu vou lá e digo para as pessoas, a verdade é que são duas bolinhas. A verdade não está em uma bolinha só. É a percepção. Está no mudo? Sério, não ouviram nada? Agora não era para estar no mudo. Eu disse que às vezes... Influências de Bodhidharma. Resumindo, eu disse que quando eu tenho essa experiência anatômica neurológica, eu tenho certeza que ela são duas bolinhas, e eu debato dizendo que são duas bolinhas e defendo esta verdade, porque é uma percepção errada. Aí vem alguém e explica este mecanismo da minha mente, da minha percepção, do meu nervo, e fala, a verdade é uma bolinha, né? Aí eu falo, então a verdade é uma bolinha, e aí a gente discute isso. Mas aí vem outra pessoa e fala o seguinte, não, essa bolinha nem é uma bolinha, ela é um papel. Ela é um papel plano. Aí você fala, nossa, a bolinha que eu tinha certeza do Dharma é um papel plano, a verdade está no papel plano. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas o papel, ele advém de uma árvore que precisou de água, que precisou de sol, que precisou da minhoca, de clorofila, de adubo, de etc. Então, tem tudo aqui. Então, esse tudo aqui ainda tem marcas, né? A experiência direta, ela significa o seguinte, tudo isto é verdade, duas bolinhas é verdade por uma interpretação. Uma bolinha é verdade por uma interpretação. A folha plana é verdade por uma interpretação. A não folha, ou seja, que é a árvore, que é o sol, quer dizer, também é verdade por outra compreensão, por outro Dharma. Mas a experiência livre do samsara, a experiência natureza dharmica, a experiência búdica, ela não é falada. Não é possível ser falada porque a linguagem já é uma função, é um atributo da mente e desta mente discriminatória. Então, daí a necessidade da prática da meditação, da prática da diligente, da reflexão, de cultivar, de entender e de ver como a mente funciona e como a não-mente funciona. E isto é muito individual no sentido de que é de cada mente, que consegue ver aquilo que Buda chamou de iluminação. Eu e todos os seres, esse eu é todos os seres, esse eu engloba todos os seres, é uma coisa só, porque vem antes disso, né? Mas isto é de uma mente búdica, não é uma compreensão intelectual, né? Quer dizer, isso que eu estou falando não é isto, né? Não é isto, né? Isto é algo que nos faz pensar e eu vou praticar para chegar a isso, né? Então, é o que eu disse, sobre escovar os dentes, você escova porque entre uma escovação e outra, você tem uma qualidade de percepção de gosto, de mastigação da sua boca muito mais plena, muito mais saudável. E a nossa natureza Buda é exatamente essa, né? Aí ela já está lá. Mas se eu criar causas e condições plenas, né, eu consigo ir além
das minhas percepções superficiais, né? Então, as nossas práticas nos levam a percepções que são limitadas. É isso que nós não podemos perder de vista. Então, se eu aprender a fazer uma cerimônia, ou recitar um sutra, ou ter um ensinamento antigo que foi achado, escrito numa tábua ou numa folha de bananeira preservada, ainda assim, ele vai passar por todos esses ciclos, né? E tem um momento que aí nós chegamos naquilo que o Lucas lembrou, né? Que é do não esforço. Quer dizer, a hora que eu aprendo a ver minha mente, eu vou chegar antes desse ensinamento, né? E aí isso seria a mente búdica, né? Que os mestres falam, isso é para os Budas, né? Não é uma experiência direta minha, né? Mas me parece que seria essa, isso seria essa experiência. Não tem experiência, não. Joição. Eu estou a ouvir. Eu fico muito feliz com sua fala e com sua prática, né? É um entendimento muito fresco do Dharma, eu acho, assim, muito quando eu ouço suas palavras, eu ouço Saikao Aroshi, né? Eu ouço nosso professor. Isso olha a responsabilidade aí. E é isso que eu acho muito interessante, né? Há umas 3 semanas atrás, quando eu fui a Yamagata, né? Saikao Aroshi falou um pouco sobre esse tema, né? Sobre esse poema no final, né? Mais ou menos foi o que ele disse, né? Que onde começa a ponta do Everest e onde começa a ponta do Fuji, né? Se você traçar uma linha aí, onde começa a base do Everest, aí você vai da base do Everest à ponta e segue, aí vai, encontra aqui a base do Fuji e vai até a ponta do Fuji. Onde é o início e onde é o fim disso, né? Não tem essa distância, não tem essas fronteiras, né? Como está lá no poema final, né? A manifestação da realidade, tal como ela é, não tem essas fronteiras, não tem essas distâncias, né? O que é mais alto, né? O Monte Everest ou o Monte Fuji ou o Monte Tai ou a ponta do fio do cabelo da pelugem que cresce no outono, né? Então assim, você não tem essa divisão, essa separabilidade, né? Então, quando o fenômeno se manifesta, se apresenta, não tem o que separe esse som da sua capacidade de ouvir, né? Para quem tá nos ouvindo, né? Esse estalar de dedo, você quer ou você quer ou não quer, ele vai entrar na sua mente auditiva, né? Então, você não tem essas fronteiras, né? E o problema é que a gente cria essas fronteiras o tempo todo, né? A gente vai estabelecendo e criando mais fronteiras e criando mais conceitos, vai colocando mais ícones no computador, né? A imagem do computador foi ótima, né? Você vai colocando mais ícones, mais programas, onde não é necessário, né? É só você ver a coisa como ela é. Mas, para ver a coisa como ela é, você tem todo esse percurso árduo e caminho longo. Muito bem. Enfim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Doshin-san? Ryozan-san, você está hoje na minha mente assim de uma forma muito que apego, manifesta. hein, Ryozan? É a saudade, né? Eu fiquei ausente, saudade. Né? Você ficou tanto tempo sem se manifestar. Quando você se manifesta, fica plenamente se manifestando como esse fenômeno na minha frente. Desculpe, Doshin-san. Não, que é isso, é uma honra. Mas alguém teria mais alguma questão para Doshin-san?
por favor, fiquem à vontade. Se não tiverem, vamos nos encaminhando para o encerramento. Do-Shin-san, se você quiser, pode dar suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Então, minhas considerações finais, que foi a reflexão que eu consegui fazer em relação a esse estudo, né? Estudar o budismo é muito mais, estudar / praticar budismo é muito mais complexo do que só ler livros, sutras e filosofias, e o material é muito vasto, né? E também é muito mais do que, ou vamos trocar esse mais por muito além, de só praticar, né? Eu vou sentar e vou fazer uma prática de recitação de sutras, ou de mantra, ou de meditação, né? Não tem um real e profundo entendimento realmente do que seja o conceito de samsara e de iluminação, de liberação, de transmutação, sem esforço, sem continuidade, né? Seja de que prática for relacionada ao nosso aprendizado, é necessário prática mesmo, né? E do perigo que a gente tem de achar que o nosso entendimento são como as duas bolinhas, né? Porque as nossas percepções, elas são limitadas, né? O tempo inteiro elas são limitadas e nós estamos aqui falando belas palavras que dá a impressão de uma sabedoria extremamente profunda, mas que quando vista pelo aspecto de uma prática meditativa, ela se torna, com perdão da palavra, ela se torna ridícula, né? Porque vai antes ou vai além do que as palavras podem nos mostrar. Mas, de qualquer forma, também seria um erro achar que as palavras não têm o seu valor, de que os sutras não têm o seu valor, de que os centros de prática não têm o seu valor, por conta disso, né? Porque é assim que a mente funciona e nós precisamos fazer o jogo da mente para estudar a própria mente, né? Então, eu fiquei pensando depois nas palavras do mestre Dogen, né? Que estudar o caminho é estudar a si mesmo. Então, você fica lá estudando o tal do si mesmo, né? Sob o ponto de vista da filosofia budista, da prática budista, e aprende uma centena de milhares de informações. Depois que você aprendeu tudo isso, aí ele vem a outro trecho, né? Esqueça de si mesmo, né? Mas a gente não pode pular essa etapa, né? É estudar a si mesmo, né? Não pode pular a etapa para já se esquecer de si mesmo, porque eu já sou um Buda, né? Tem que aprender tudo isso para depois, entre aspas, esquecer tudo isso no sentido de, bom, agora deixa eu confrontar com a realidade da minha mente original, né? E aí sim você é iluminado pelos 1000 dharmas. O que são esses 1000 dharmas? Quer dizer o seguinte, todos esses dharmas que nós falamos antes deles surgirem, né? E aí é para os Budas, né? Mas seria esse o caminho, né? Muitas vezes a gente para ou no primeiro ou no segundo ponto e já acha que, como disse no Teixeira, né? Já acha que tá bom ali, que já estamos completamente ou plenamente iluminados, dotados de uma sabedoria incrível, né? Quando no fundo é mais um apego, é mais uma percepção equivocada, embora supramundana, da nossa mente, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto é, de verdade, aqui, sem nenhum tipo de bajulação, né? Agradecer muito a presença de todos vocês e dessa iniciativa de criar esse ambiente, porque hoje seria um dia que eu estaria indo dormir essa hora, eu não teria passado a semana estudando aqui, estudando assim, foi longe o estudo de outras escolas, de outras filosofias, dos textos atribuídos ou não a Bodhidharma, tudo, pela iniciativa dos monges também do Japão, de estarem tão distante do ponto de vista comparativo, né? Mas tão próximo do ponto de vista dármico, né? De estarmos todos juntos estudando isso e proporcionando esse tipo de aprendizado e de troca, né? Eu acho que isso é extremamente rico, né?
Buda, Dharma e Sangha, né? Uma coisa só, mas na nossa mente que divide, que discrimina, né? Essa é a Sangha, né? E a gente pode aprender junto, ter outras colocações, né? Então, não, a minha ideia, e agora eu vou falar para mim, servindo para vocês, né? Não se deixe enganar pela própria mente, né? Que eu acho que é muito fácil isso acontecer, né? Não se envaideçam com nenhum tipo de conhecimento ou de prática, né? Tenho certeza que isto não está longe de ser o Buda original, ou o Buda Dharma, ou a natureza dármica, né? Não é isso, né? Nós não estamos atrás de fama ou de vaidade de conhecimento, né? Mas é desse esforço que talvez um dia nos leve a ver algo que já está em nós, né? Então, sob esse ponto de vista, é que eu queria encerrar e agradecer muito, desejando que todos nós tenhamos essa mesma persistência de Bodhidharma, né? Mitológico ou não, que este símbolo de prática e perseverança, como diz aquele ditado em japonês, né? Nana korobi yaoki, né? Caia 7 vezes, levante 8, né? Esteja nos nossos corações, nas nossas práticas, né? Que a nossa persistência seja incansável, incansável. E que a gente atinja a sabedoria, enfim, um dia rompendo esse ciclo de renascimento e morte dentro das nossas mentes. Então, com isso, eu agradeço e encerro a minha fala. Muito obrigado. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas, Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita. Muito obrigado a todos no Brasil, boa noite, se cuidem. Nesse canto aqui do vídeo vai ter um botão para inscrição no canal e aqui vão ter as 2 playlists, tanto do semestre passado quanto desse semestre. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos. Se cuidem, mantenham todas as medidas sanitárias necessárias, né? Usem máscara, mantenham o distanciamento social, tomem vacinas, as vacinas salvam vidas. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa noite.